Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 19, povo de Deus. O versículo 19, a partir do verso 28, vai falar da morte do Senhor Jesus. Mas é interessante notarmos que quando chega no ponto do versículo de número 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, vamos aqui entender isso. A última fala de Jesus, antes de colocar o ar para fora do pulmão, entregar o seu espírito, a Bíblia diz que ele disse, está consumado. Essa palavra, está consumado, no original, no grego, ela vem de tetelestai. Tetelestai é um termo contábil da época. Quando alguém tinha uma dívida muito grande, então ele parcelava essa dívida. Mas a última parcela se chamava tetelestai. Ou seja, a dívida da humanidade era grande, mas Jesus não saiu da terra enquanto não pagou tudo. Ele só rendeu o espírito quando tinha pago tudo. Isso mostra o caráter do Senhor Jesus. Quanta gente, às vezes, fica no local, se embola todo, muda, se embola todo. Não. Jesus não saiu da terra, não rendeu o espírito enquanto não pagou tudo. E ele disse, tetelestai, para ficar claro, agora eu posso entregar o meu espírito, porque paguei todo o preço. Isso aqui é o preço do evangelho. Quando eu entendo que a aliança do sangue derramado foi o preço pago para que eu não seja condenado, eu não tenho dificuldade de me dedicar a esse evangelho. Eu não terei dificuldade de me dedicar à obra de Deus. Olha, deixa eu aproveitar e falar com vocês. Eu vou colocar isso aqui. A palavra evangelho, gente, a palavra evangelho vem de boas novas. Mas que boas novas são essas? Bom, vou explicar para vocês. Quando os reis antigamente iam à guerra, levavam os homens e os jovens. As mulheres, os adolescentes, as mocinhas e as crianças ficavam na cidade, não é? No local deles. Mas elas viam seus maridos e filhos indo embora, indo para a guerra. E elas pediam a Deus proteção. Ficavam aflitas, não tinham como comunicar, não tinham telefone, não tinham como mandar uma mensagem. Pronto, eles iam à guerra. A Bíblia diz que o Senhor assim coloca na palavra entrar e sair da guerra. Sair e entrar, no Salmo também coloca, ou seja, essas saídas são saídas militares, são saídas para batalhas. Bem-aventurado serás ao entrar e ao sair. Aí vai exatamente dessa ideia. Bom, essas mulheres viam os homens indo embora. Quando o rei vencia a guerra com o seu povo, ele separava um homem. Esse homem era o evangelista. Olha bem. E esse homem tinha uma função. Enquanto o exército estava recolhendo os despojos, curando seus enfermos, para poder voltar, esse homem não podia fazer nada disso. Ele tinha que correr lá para a cidade dele, para o povoado, para as mulheres, para poder dizer, vencemos a batalha, o rei está chegando aí com todo mundo, deu certo. Então, ele era o portador da notícia da vitória. Vencemos. A palavra evangelho nasceu exatamente disso. Esse camaradinho que vinha da guerra correndo para avisar que vencemos era o evangelista. E nós hoje somos as pessoas que precisamos dedicar as nossas vidas a anunciar que Jesus já veio, morreu, ressuscitou, venceu e voltará para buscar a igreja. Ele fez uma aliança derramando a sua vida, pagando o preço inteiro, por isso ele disse tetelestai, com o objetivo de nós nos dedicarmos a ele, de nós sermos totalmente dele. Olha o que a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15. Olha bem, gente. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram.
Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E esse texto vem falando exatamente, ele pagou o preço, tem o direito da minha vida. Ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele. Sabe, nessa aliança, ele fez o seguinte, ó, você está condenado, eu vou no seu lugar, mas também você vai ter que viver a minha vida. E ele derramou a vida dele em mim, levando a minha morte. É uma troca, uma substituição. É o que aconteceu com Isaac no Monte Moriá. Enquanto Abraão subiu o monte com Isaac, Deus subiu o monte do outro lado com o cordeiro. Porque, deixa eu te dar uma notícia, cordeiro não anda sozinho no deserto. Ele é alvo fácil, ele é presa fácil, ele morre, ele não consegue sobreviver fácil. Então, o que eu quero lhe dizer é que quando você resolve subir com o seu sacrifício, Deus sobe com a substituição para te encontrar lá no alto. E aqui, o que aconteceu? Foi a substituição. Ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele. E eu vou repetir, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a minha vida hoje é dele. Ele pagou o preço, ele disse tetelestai. Ele tem direito a isso, e só que o legal, o lindo do evangelho é que embora ele tenha direito, ele seja o dono, ele não tira de nós a própria vontade. Porque Deus gosta de sacrifício, ele quer que eu me renda à vontade dele. Ele quer que eu me entregue a ele para fazer a obra, para ser o evangelista, para anunciar as boas novas, para trabalhar nesse reino maravilhoso. Quando a gente olha para isso, o amor de Cristo nos constrange, viu, gente? Ainda tem muita gente achando que constranger é envergonhar. Eu fico constrangido, fico envergonhado. Não, não. A palavra constranger significa obrigar, ok? Então, o amor de Cristo me obriga. Se um morreu por todos, todos morreram. E agora os que vivem não devem viver mais para si, mas devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, hoje, a nossa vida, o preço pago nos faz propriedades exclusivas de Deus, de Jesus. Deus do céu, se estivesse na igreja tinha que girar no manto, dar o glória, tinha que fazer uns negócios, porque esse evangelho é muito lindo. Olha o que diz em Gálatas, né? A epístola... A carta à igreja da Galácia, no capítulo 2, no versículo de número 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Final do verso 19. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, dispensa explicação, mas eu vou resumir isso aqui. É assim, a vida que eu vivo aqui pertence a Ele. E eu tenho que ter fé para viver conforme Ele viveria em meu lugar. José de Arimateia, vamos lá. José de Arimateia tinha um túmulo de rico, porque só as pessoas muito ricas eram sepultadas nas rochas que eram escavadas. Pronto, era o túmulo da família. Quando Jesus morreu, era de uma família simples, o que José fez? Se expôs, ele fazia parte do Sinédrio, pediu o corpo de Jesus, subiu lá pessoalmente, desceu o corpo de Jesus e pegou o corpo de Jesus e colocou no sepulcro dele, colocou no túmulo que ele preparou para a própria família. O que ele estava dizendo com isso? José de Arimateia estava emitindo uma mensagem: Senhor, esse túmulo era meu, mas já que o Senhor morreu a minha morte, usa ele, porque agora a minha vida vai ser para a tua glória. É isso que temos que fazer.
Ele pagou o preço para eu ter uma nova vida. Ele pagou o preço para eu trabalhar na obra dele. Deus é um Deus de segundas intenções, meu santo. Você já viu aquele indivíduo que tem a segunda intenção? Deus também tem segunda, terceira, quarta. É assim, ele salvou a gente, mas não tira a gente do mundo. Ele deixa a gente aqui para a gente fazer a obra dele. Ele salva a gente e nomeia evangelista, vai dar mensagem, vai levar boas novas, vai falar que eu venci e diga que eu estou voltando aí. É isso, o evangelho é isso. E eu preciso trabalhar nesta obra, gente. Quanto crente parado recebeu o sangue da nova aliança, foi lavado e remido, Jesus pagou o preço e o indivíduo está parado igual água cheia de dengue, irmão. Água parada dengue, tem que agitar o negócio aí. Ah, para falar nisso, deixa eu te dar uma palavra aqui que eu acho que é bem legal para você se agitar. É assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ok? Então o Espírito pairava sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. Pronto. Então no princípio o Espírito estava na face das águas. Ele gosta de água. Aí Deus resolve fazer de mim e de você a morada do Espírito Santo, daquele mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas. E quando já comprovadamente a gente vai ver o nosso corpo, mais de 70% do nosso corpo é água. Ele pairava sobre a face das águas e hoje ele habita em nós, a maior parte de nós é água. Agora, água parada da dengue, você tem que agitar. Ei, você sabe por que os judeus oram se movendo? Eu perguntei a um judeu, um rabino, por que sempre lê a Torá se movendo dessa forma ou fala com o Eterno se movendo? E aí ele me disse, porque é um desrespeito falar com o Eterno ou ler a palavra dele parado. A gente tem que se mover, porque o movimento atrai a glória de Deus. É por isso que crente parado dá problema. Você tem que estar na igreja, melhorando a igreja. A sua igreja tem que ser melhor por sua causa. A aliança tem que projetar você para o ministério. Necessariamente você não será pastor, mas quem está na igreja por sua causa? Chame alguém, leve outra pessoa, sente perto, ajude. Ajude a sua igreja local a melhorar. Ah, inclusive, o que você faz na igreja demonstra o nível que você tem aliança com Deus. Segura. O nível do que você faz para Deus na igreja denuncia como está a sua aliança com Ele. Olha bem, gente. Olha bem. Então, conforme a minha aliança com Ele, eu me dedico, eu me lanço, eu creio nisso. O preço foi pago, eu sou dele. Ele fez uma aliança, pagou o preço, eu sou dele, pronto.